Nosso objetivo é ter grama brotando um dia após semearmos o gramado. Por que você iria querer fazer isso? Bem, para economizar tempo. Se você é como eu e já colocou semente de grama antes e precisa mover o aspersor, eu tento regar 3 ou 4 vezes por dia. Então, se você está movendo o aspersor para vários lugares 3 ou 4 vezes por dia, isso toma muito tempo. Então, se você só precisa colocar a semente e depois regar algumas vezes até ela começar a brotar, você vai economizar muito tempo. Economize dinheiro. Outro motivo para economizar água. O processo de pré-germinar a semente usa bem menos água, pois fazemos isso em baldes, em vez de germinar no gramado, onde o aspersor fica ligado o dia todo. Pelo menos é assim que eu fiz no passado, porque de qualquer forma, eu tenho que ficar mudando o aspersor várias vezes. Isso também leva a economizar dinheiro, porque você não precisa usar tanta água. Mas também a sua semente tem uma taxa de germinação muito maior quando você faz desse jeito. Você usa esses baldes porque deixam a semente bem mais úmida do que só regar com o aspersor no gramado. Então, uma porcentagem muito maior das sementes vai germinar, o que te ajuda a economizar dinheiro porque você não precisa comprar tanta semente, mas também faz com que o seu gramado fique muito mais bonito, porque mais sementes germinam e mais partes do gramado ficam verdes. Outra dica: pré-germinar a semente nos baldes ajuda a evitar que a chuva leve tudo. Isso já aconteceu comigo. Acho que qualquer pessoa que já fez um projeto com sementes provavelmente já pegou uma chuva inesperada, ou mais chuva do que esperava durante o período em que está tentando germinar a semente, e essa chuva acaba juntando as sementes em montes ou até mesmo levando tudo embora. E isso obviamente não é bom. Então, se você conseguir colocar a semente no gramado e fazê-la começar a germinar imediatamente, ela vai começar a criar raízes, e será muito menos provável que seja levada por uma chuva inesperada. Existem várias formas de fazer isso. Eu uso o sistema de 2 baldes. De todo modo, será necessário filtros de tinta para baldes de 5 galões, encontrados na seção de tintas. Comprei os meus na Lowe's. Ainda tenho os baldes, mas os filtros de tinta ficam dentro deles. Com o sistema de 2 baldes, você faz furos no fundo de metade dos seus baldes. Coloque os coadores de tinta nesses baldes que têm os furos. Isso é para que a água possa escorrer, porque nós não queremos manter essas coisas, as sementes, submersas na água o tempo todo. Então, quando tirarmos os baldes, a água pode escorrer pelos furos que você acabou de fazer. A outra opção seria se você simplesmente pegasse um coador de tinta, enchesse com sementes e depois amarrasse a parte de cima, de modo que você não pode encher até o topo porque precisa de uma folga extra para poder prender com uma abraçadeira ou algo assim na parte de cima. Você pode simplesmente usar um balde normal, colocar suas sementes dentro desse balde cheio de água e colocar um tijolo, uma pedra ou algo assim por cima para mantê-las submersas e então apenas molhar e mergulhar cada vez, como o processo que vou descrever para você daqui a pouco. Então essa é outra opção. Não é obrigatório usar o sistema de 2 baldes. Esse método foi ensinado para mim há alguns anos por Spin Martin. Spin Martin, já falei dele várias vezes. Se você acompanha o canal há tempos, já ouviu eu falar sobre Spin Martin. Ele é um profissional experiente de gramados e tem um currículo impressionante, incluindo trabalho com o Indianapolis Colts. Ele trabalhou com a equipe de gramado do Super Bowl. Acho que foram uns 15 anos na equipe de gramado do Super Bowl, lado a lado com George Thomas. E eles desenvolveram vários truques diferentes como esse ao longo dos anos. E isso foi algo que ele me explicou. Eu consegui errar várias vezes nos últimos 3 anos. Este ano não foi diferente, mas vou te ajudar a evitar esses erros. Evite os erros que eu cometi, porque enquanto passamos por esse processo, vou te mostrar cada um desses erros para que você possa fazer melhor. Mas obrigado, Spin, por sempre ser um mentor para mim e estar pronto para responder as minhas perguntas sempre que tenho alguma. O Spin, ele administra alguns canais diferentes. Então, se você acha que é no Instagram, talvez em várias plataformas de mídia social, procure por Pro Turf Talks. E vou garantir que eles estejam linkados na descrição para que você possa entrar lá e encontrar o Spin e o Pro Turf Talks. Ele foca em ajudar pessoas e a indústria de gramados a crescer, compartilhando o conhecimento adquirido por ele e outros ao longo dos anos, em vez de guardar segredos, o que é muito legal. Acho que qualquer setor que deseja crescer precisa compartilhar conhecimento. Na medicina isso já ocorre há muito tempo, mas no setor de gramados esses segredos foram guardados, e o Spin quer mudar isso. Ele quer ajudar todo mundo com conselhos? Confira o Pro Turf Talks. Beleza, então o meu primeiro erro, a primeira armadilha a evitar é colocar semente demais em cada balde. Eu já fiz isso antes. Eu comecei, acho que coloquei uns 4,5 ou 5 quilos em cada balde. O que você precisa prestar atenção é que essa semente, quando molha, vai expandir. Quando eu coloquei 4,5 ou 5 quilos por balde e molhei, deixa eu te mostrar. A semente ficou úmida e expandiu. E a semente que estava acima desse nível, porque quando você enche isso de água, esse balde de baixo vai encher. A semente que estava acima desse nível não ficou molhada. Então, você não pode colocar tanta semente a ponto de quando molhar e ela expandir, toda a semente ficar molhada. Eu disse isso certo? Acho que você entendeu. Acho que faz sentido o suficiente.
O ponto ideal parece ser em torno de 3 a 3,5 kg. Acho que você não deve colocar mais de 3,5 kg por balde. Da última vez usamos algo assim, algumas semanas atrás. 3,5 kg por balde deixavam a semente molhada. Agora são cerca de 3 kg por balde. E isso vai molhar muito facilmente. Se você usasse o sistema de um balde só, apenas amarrando o saco, não colocaria muita semente, pois se expandir pode preencher todo o espaço. Se tentar amarrar a parte de cima, não sobrará muita folga. 6 ou 7 libras deve ser o ideal, pois estamos bem entre esses valores. 7 libras por saco ou balde pode ser o ponto certo para um coador de tinta de 5 galões. Isso aqui é semente de Bluegrass, do Kentucky 365S. Estou fazendo uma mistura de Bluegrass com bermuda aqui. Faço isso há 3 anos, este é o terceiro. Faço sobre semeadura no meu gramado bermuda com Bluegrass do Kentucky 365S da Mountain View Seed. Os últimos 2 anos foram ótimos, então mantive o mesmo este ano para repetir o sucesso. Então escolhi a 365S de novo. Certo, agora sobre o cronograma de rega. Já errei nisso no passado também. Na primeira vez que fiz isso, deixei as sementes submersas o tempo todo, a semana inteira. Elas ficaram submersas na água. Isso não é o que você deve fazer. O jeito certo de fazer é colocar a semente aqui, no outro balde, e encher de água. Você deixa lá por 24 horas. Então, hoje é sexta-feira, sexta à tarde. Isso significa que no sábado à tarde eu vou tirar essas sementes. Então elas vão ficar submersas por 24 horas. No sábado à tarde, tiro as sementes e deixo escorrer, pois já ficaram submersas até então. 24 horas depois, no domingo à tarde, vou recolocar as sementes, encher de água e submergir de novo. Só deixo lá pelo tempo que levo para encher o resto do balde. Então, se você estiver usando só um balde, é só deixar por alguns minutos, o suficiente para molhar todas as sementes. Submerja completamente, depois você tira imediatamente e deixa escorrer. Então você não deixa submerso, só molha tudo de novo a cada 24 horas e depois escorre, entendeu? Tudo bem. Quanto tempo você deixa a semente no balde? Por quantos dias repete o processo de molhar e escorrer? Depende do tipo de semente que você está usando. Então, se você estiver usando algo como azevém, se você já fez algum plantio de azevém antes, normalmente ela germina em, o quê? 4 ou 5 dias. Depende da temperatura, certo? Não é diferente quando você está pré-germinando. Pelo menos essa é a minha experiência, porque uma vez eu fiz isso, deixei por uma semana, não vi nada, mas já era hora de espalhar. Eu não queria que germinasse no balde, acho que foi no ano passado. Eu espalhei a semente depois de uma semana de pré-germinação e ainda tive que regar a semente no gramado por mais uma semana depois disso. Queria ter prestado atenção, pois acho que estava mais frio quando fiz isso no ano passado. Algumas semanas atrás, na primeira vez este ano, estava bem quente. A gente estava chegando a uns 90 graus, ou pouco mais de 90 como máxima naquela semana. Quando eu pré-germinei a semente, achei que teria 10 dias. Eu ia deixar mais tempo, porque não queria regar o gramado por uma semana inteira de novo. Então pensei em deixar 10 dias. Um dia, fui lá fora e enfiei a mão ali pela primeira vez. 9 dias após iniciarmos o processo, enfiei a mão e puxei algumas sementes para ver o que acontecia embaixo. E tinha um monte de semente germinando. Elas estavam brotando, tinha pequenos brotos brancos por toda parte, e eu felizmente ainda tinha tempo mais ou menos. Não fiz como queria, mas consegui sair e jogar as sementes naquele dia, pois achei que não podiam ficar ali muito tempo. Aquelas sementes iam germinar e crescer no filtro de tinta, dificultando a limpeza. Por isso, espalhei naquele dia. Então foram 9 dias em que as temperaturas estavam bem altas. As temperaturas já caíram. Se eu fizer por 7 ou 9 dias desta vez, acho que não verei germinação no balde porque está mais frio. A semente demora mais para germinar, mesmo sempre molhada. Por isso, observe o tempo de germinação do tipo de semente que usa. Mesmo fazendo algo assim, o Spin me disse uma vez que fazendo isso por 24 horas, só fazendo o primeiro passo e depois espalhando a semente, ela germinaria mais rápido. Ela teria uma taxa de germinação maior justamente porque você já começa com o pé direito. Mesmo poucos dias de pré-germinação já ajudam, mas acertar exatamente o momento de colocar no gramado para brotar no dia seguinte é difícil. Mas foi o que aconteceu comigo este ano. Algumas semanas atrás, quando começou a brotar no balde, acho que as que já tinham brotos não vingaram, pois coloquei no gramado e não vi resultado. No dia seguinte, elas não ficaram verdes nem cresceram. Acho que essas não vingaram, mas o restante das sementes estava pronto para germinar. Então, no dia seguinte, eu estava no gramado engatinhando de joelhos e mãos, como qualquer um faz depois de plantar sementes. E eu já estava vendo muita germinação acontecendo no dia seguinte em que coloquei as sementes no gramado. Você pode prestar atenção. Spin-me disse o que você deve procurar se quiser deixar até o último momento. Você deve procurar esses pequenos tufos brancos na ponta da semente.
A semente começa a se abrir levemente e o material branco e fofo sai. Esse é o momento de retirar. Este é o momento ideal. Coloque no gramado, regue e verá a germinação e o crescimento imediato. O próximo passo é colocar no gramado, certo? Errado. Antes de semear, ainda há um passo a seguir. Preparei o solo enquanto a semente pré-germinava e realizei o rebaixamento diariamente até podermos espalhar. Tenho grama bermuda. Se você vai fazer a ressemeadura da grama bermuda com algo como azevém ou grama azul de Kentucky, você precisa rebaixar. Você precisa deixar a grama bermuda em um nível onde a parte marrom não apareça. Gosto de manter minha grama a meia polegada. Penso em ajustar meus cortadores para 0,6 na grama azul de Kentucky, pois acho que ela prefere ficar mais alta. É mais densa e marca melhor as listras. Mas o ponto é que eu preciso deixar a bermuda bem baixa. Raspo até ficar com 1/4 de polegada, assim a bermuda marrom, que ficará dormente em umas 2 semanas, será coberta pela grama azul de Kentucky, que tem pelo menos o dobro dessa altura. O mesmo serve para o azevém. Para semear azevém como cobertura, raspe a bermuda antes de jogar o azevém para que aquela bermuda marrom não apareça durante todo o inverno. Ao fazer sobressemeadura em gramado de estação fria, como grama azul de Kentucky sobre grama azul de Kentucky, muitos preferem escarificar para remover o material morto. Então você usa um escarificador ou um ancinho de escarificação para puxar todo aquele material morto, só para abrir espaço para a semente chegar até o solo. Essa é a parte mais importante. Você quer abrir espaço no seu gramado atual para que a semente consiga chegar até o solo e tenha um bom contato entre semente e terra, porque isso é fundamental. Se a semente começar a germinar, mas estiver flutuando em cima da grama, ela não vai conseguir fazer a raiz chegar até a terra. Bom, pode ser que ela nem consiga fazer a raiz chegar até a terra e realmente sobreviver. Por isso, você precisa de um bom contato entre a semente e o solo. Remova o máximo de material morto possível se você for fazer um projeto de ressemeadura. Certo, como você retirar a semente quando for espalhá-la no gramado? Deixa eu te falar, se a semente estiver molhada e você usar um distribuidor de queda, não vai funcionar. A semente ficará grudada no espalhador, nela mesma, e não se espalhará pelo gramado. Como eu sei, tentei isso há 2 semanas, no último projeto, esse foi um grande erro. Quando a semente germinou, entrei em pânico e fiquei desesperado. Tentei apenas colocar a semente no espalhador e distribuí-la pelo gramado. Fracasso total. Eu dei 2 voltas ao redor do quintal e nada saiu. Foi doloroso. Nem se dê ao trabalho, por favor não faça isso. Aprenda com o meu erro. O que você deve fazer é pegar algo como Mylorganite, um fertilizante orgânico, e misturar em algo como um Gorilla Cart. Foi isso que eu fiz no ano passado. Misture a semente úmida com o Mylorganite, que servirá como veículo e ajudará a espalhá-la pelo gramado. Então, a proporção, você deve usar 2 ou 3 libras de Mylorganite para cada libra de semente. Ou seja, é muito Mylorganite. Pode ficar bem caro. Outra opção. Você pode espalhar a semente depois que ela estiver pré-germinada. Espalhe no caminho de entrada, faça uma camada fina e deixe secar. Depois, recolha com pá, vassoura ou o que tiver e coloque no espalhador para distribuir. Ela pode secar em boa parte, então você pode espalhar ou colocar em uma lona. Você pode colocar uma lona, espalhar e deixar secar antes de usar no espalhador. Então essa é outra opção que o Spin me contou também. O que aconteceu comigo foi que a semente começou a germinar no balde. Eu entrei em pânico e tentei usar o espalhador, mas não funcionou. Eu literalmente tirei os sacos daqui e fui espalhando a semente com a mão o mais uniformemente possível. Não consegui deixar perfeitamente uniforme como um espalhador faria, mas era a minha única opção naquele momento. Precisava espalhar aquilo de qualquer jeito. Eu ia a uma festa de aniversário à noite e precisava espalhar isso no gramado, mas achei que o espalhador de queda seria muito lento, só queria terminar rápido. Distribuí meus baldes uniformemente pelo gramado e espalhei as sementes de forma igual nessas áreas, como se estivesse jogando. Eu sabia que aquele balde precisava cobrir aquela área, então foi assim que eu joguei, meio que lançando como você faria com areia usando uma pá quando está fazendo uma cobertura com areia, tentando espalhar o máximo possível de forma uniforme. Mas esse é outro motivo. Aqui vai uma dica profissional para você. Também gosto de guardar algumas sementes como reserva. Algumas sementes que depois que eu vejo o que germina e os pontos falhados e lugares que eu perdi completamente, eu posso voltar e preencher esses espaços vazios com algumas das sementes que eu guardei de propósito justamente para isso. Tudo bem, após espalhar a semente no gramado, ainda é preciso regar. Ao fazer projetos de semeadura, costumo regar 4 vezes ao dia. De manhã por volta das 11 ou meio-dia e à tarde, principalmente em dias quentes, para evitar muita evaporação. Quando faz muito calor à tarde, rego novamente e depois antes de escurecer para manter o solo úmido à noite. Ainda é preciso regar após a semente estar no gramado. E eu fiz isso por, como disse, mais ou menos um dia. Reguei 4 vezes no dia seguinte e vi a germinação. Continuei regando para garantir que o máximo de semente germinasse.
Então eu continuei, sabe? 4 vezes por dia e depois vamos diminuindo aos poucos. À medida que a grama começa a crescer rapidamente, vamos diminuir a rega e vamos passar, sabe, para 3 vezes por dia bem rápido, depois para 2 vezes por dia e, por fim, para 1 vez por dia. Você começa regando dia sim, dia não, depois a cada 3 dias, e vai reduzindo a frequência conforme a grama enraiza e precisa de menos água. Então a chuva é meio que uma incógnita. Sua primeira impressão pode ser que a chuva seria algo muito bom logo depois de você jogar a semente. Se chover forte, sua semente vai ser levada para montes, ou até mesmo ser completamente lavada para fora do gramado. É só perguntar para Justin the Lone Whisperer. A chuva pode ser algo muito ruim para um projeto de semeadura. Se for uma chuva leve, obviamente isso é ótimo, mas é realmente difícil de prever. Como você vai saber se vai ser uma chuva leve ou uma chuva forte? Isso é complicado. Geralmente, recomenda-se não fazer isso logo antes da chuva, mesmo que pareça útil. Eles dizem que é melhor você controlar a água, então não coloque sua semente logo antes de chover. Então, como eu disse, já cometi muitos erros nesse processo de pré-germinação, mas quem melhor para aprender do que eu, né? Posso te mostrar todas as formas de errar para que você evite esses erros e acerte logo de primeira, ou quase. Não sei se algum projeto algum dia vai sair perfeito, pois é minha terceira vez e ainda cometo erros. Mas acho que isso é meio que a vida em geral. Você pode preparar tudo e achar que vai fazer algo perfeitamente. Sempre aparece um imprevisto, né? Um imprevisto surge durante o processo e as coisas não saem como planejado. Você só precisa se virar, fazer acontecer e no final tudo vai dar certo. Com todos esses projetos de semeadura, sempre cometi erros, mas no final deu certo. Contanto que haja um plano e você tente seguir esse plano, normalmente dá para se adaptar e se recuperar dessas situações. Então, caso você esteja passando por uma dessas situações ou por um momento da vida em que ela está te surpreendendo, saiba que você vai superar isso. Assim como vou superar essa fase de semeadura e teremos um gramado lindo, você terá uma vida ótima e assistirá aos vídeos do The Lawn Tools sempre. Muito obrigado por estarem aqui, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Como disse, esta é a 365S Bluegrass, do Kentucky da Mountain View Seed. Usei nos últimos 2 anos e este é o terceiro. Adorei sempre. A Mountain View Seed me enviou toda essa semente. Muito obrigado, Mountain View Seed. Produto incrível. Gostaria de agradecer muito a Mountain View Seed.